Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto, a mais uma programação da nossa família, e você faz parte de tudo isso. Por isso eu queria pedir a você que já entre aí deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, deixando aí um bom dia, uma boa noite no chat, nos comentários, participando. Essa participação é muito importante. Estou muito feliz que você está aqui, porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos protegeu, e ainda que esteja uma luta do lado de fora, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado refrigério, renovo, e hoje é mais um dia que o Senhor tem algo para ministrar no seu coração e renovar a sua vida para que a gente permaneça firme em torno de tudo que Ele está fazendo. Quero convidar você a orar comigo nessa hora e a pedir que Deus possa falar ao seu coração, porque esse movimento aqui é um movimento do Espírito, né? Não é porque a gente não está próximo geograficamente que isso aqui não é real. É o Espírito Santo que nos une, que nos faz família, é o Espírito Santo que fala conosco. Por isso, feche os seus olhos aí na sua casa e ore comigo nesse momento, pedindo a Deus que venha falar aos nossos corações. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos a direção do Senhor para as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, Pai, tira toda a nossa cegueira, quebra e quebranta o nosso coração, tira a nossa surdez espiritual, tira as distrações da nossa mente. Nós queremos estar totalmente focados no Senhor, na Sua palavra, atentos àquilo que o Senhor vai falar, porque nós sabemos, ó Deus, que o que muda as nossas vidas não é o que nós falamos, mas é aquilo que o Senhor fala conosco. Por isso, Deus, fala, responde, Pai, as nossas orações, intervém nas nossas vidas e traz direção. Isso é tudo que nós pedimos ao Senhor, e em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. George Miller nasceu em 1805 na Inglaterra. Filho de pais não cristãos, foi um adolescente problemático, mas que foi enviado por seu pai para estudar e se tornar um pregador, pois o pai queria que o filho tivesse uma profissão prestigiosa e com estabilidade financeira. O que ele não esperava era como Deus iria mudar o rumo de sua vida. Após ser convidado para uma reunião de estudos, Miller ficou impactado com a devoção dos cristãos que ali estavam, e desde então não parou mais de buscar ao Senhor. Ele dizia que desde a primeira vez que entrou em seu quarto para orar, ele aprendeu mais sobre Deus do que em meses de estudo. Movido pelo Espírito Santo, Miller e sua esposa fundaram um orfanato em sua própria casa, que mais tarde se multiplicaria em 5 orfanatos, atendendo mais de 20.000 crianças. E em toda a sua história se dizia que Miller nunca recusou uma criança sequer. Miller abriu mão de todos os recursos que poderia ter e confiava simplesmente na provisão divina de Deus. Certo dia, ao acordar, Miller e seus funcionários viram que não tinha nenhum alimento para as mais de 1.000 crianças que estavam em seu orfanato. O desespero tomou conta de todos, menos de George Miller, que buscou a Deus em oração, clamando pelo suprimento daquele dia, como várias vezes ele já havia feito. Ao terminar de orar, um caminhão da padaria local para na porta do orfanato e diz que aqueles pães não serviriam para o seu destino, que era a família real, pois estavam muito assados. E o padeiro, não querendo desperdiçá-los, resolveu entregá-los para o orfanato que sabia que funcionava ali. Miller, então, agradecendo ao padeiro, disse:
Esses pães não estão muito assados, foram assados pelo próprio Deus para essas crianças. George Miller viveu até os 93 anos de idade, tendo pregado para mais de 3 milhões de pessoas em 42 países. Foi um homem de princípios, que viveu contando somente com a provisão de Deus, pois sabia que o justo viveria por fé. Nós estamos numa série de mensagens chamada Escola de Oração, e a cada domingo a gente está aprendendo com um personagem bíblico a respeito da oração que ele fez a Deus e o quanto essa oração pode nos inspirar e pode influenciar as nossas vidas. Na primeira mensagem da série nós falamos sobre Jesus e a sua oração no Getsemane, você se lembra? Nós aprendemos ali a diferença entre uma pessoa que ora e uma pessoa que não ora. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos: olha, vigiem e orem para que vocês não entrem na tentação e caiam nela. Mas os discípulos dormiram, não oraram. Quando a tentação veio, Pedro arrancou a espada e tirou a orelha do soldado. Por quê? Porque ele não vigiou e nem orou. A tentação chegou e ele caiu. Mas Jesus, que estava em oração, o que ele fez? Ele pegou a orelha e ele restaurou. Ou seja, quem não ora, machuca, fere. Quem ora, cura, restaura. Deu para perceber a diferença? Se você não assistiu, volta no YouTube e assiste essa mensagem, porque eu tenho certeza que ela vai mudar a sua forma de viver, a sua forma de lidar com os problemas, porque quem não ora é reativo. Ele sempre depende das circunstâncias para reagir. As circunstâncias mudam ele, influenciam ele. Agora, aquele que tem uma vida de oração, não. Ele não é reativo, ele é ativo. É ele que muda as circunstâncias, é ele que muda o ambiente. Então eu queria muito que isso fosse uma verdade na sua vida, que você fosse um homem, uma mulher de oração e que você fosse alguém que transformasse a atmosfera, que mudasse os lugares a partir da sua vida com Deus. A segunda mensagem da série foi Abraão. E nós aprendemos com Abraão a clamar a Deus por misericórdia. Então ali tinha um ambiente de muito pecado, que não é muito diferente daquilo que a gente tem hoje. E Abraão, ao invés dele orar pedindo Deus para destruir, para mandar um raio, para acabar com tudo aquilo, ele orou a Deus pedindo que tivesse misericórdia daquelas pessoas. Isso nos diz muito sobre o que nós devemos fazer hoje, não é verdade? Porque hoje a gente tem muito cristão militante. A gente tem muito cristão que está discutindo, batendo boca, brigando, perdendo relacionamentos. Por quê? Porque eles estão defendendo, eles estão brigando, e talvez o nosso papel maior fosse a oração. Se nós acreditássemos mesmo no poder da oração, nós oraríamos muito mais. Olha o que a palavra diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e clamar por mim, eu descerei do céu e eu sararei a vossa terra. O nosso papel é clamar a Deus por misericórdia. Por quem? Por nós, mas também por todos os outros pecadores. Porque se as pessoas tivessem a mínima consciência de quem Deus é, elas não fariam o que elas têm feito. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E nós aprendemos isso com a Keila na segunda mensagem da série. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jacó. Nós vamos falar sobre a sede que Jacó tinha do mundo espiritual, sobre a busca, a procura dele, sobre a oração de Jacó. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 32, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, verso 24. Aconselho também você a pegar um bloco de notas, um caderno, anotar no seu celular, mas anotar, sabe por quê? Porque quando você faz isso, não sou eu que cresço. Quando você faz isso, é você que cresce. Eu queria incentivar você a investir no seu crescimento espiritual, porque quando você anota, você retém muito mais conteúdo, você assimila melhor. Então anota aí. Enquanto você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, deixa eu te fazer algumas perguntas. O que você sabe a respeito da vida de Jacó? O que te ensinaram a respeito da vida desse homem? Eu pergunto isso porque ao longo de muito tempo foi incutido na cabeça da igreja que Jacó era um enganador. E isso ficou marcado nos nossos corações. Então todas as vezes que nós falamos sobre Jacó, automaticamente vem na nossa mente o quê?
enganador. Mas hoje eu quero te mostrar um Jacó diferente. Eu quero apresentar para você uma outra face de Jacó. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa faceta da vida dele, sobre esse jeito dele de viver, e eu quero te mostrar então esse Jacó que você nunca viu. Agora, a grande questão é, você está pronto? Você está pronto para conhecer um outro Jacó, a olhar para Jacó por um outro lado, por uma outra perspectiva, a aprender com este homem? Então leia comigo Gênesis capítulo 32, verso 24. O texto diz assim, olha aí, verso 24. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei enquanto você não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o outro homem. E ali abençoou Jacó. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse, vi a face de Deus e no entanto a minha vida foi poupada. Querido, olhando para esse texto, você deve se perguntar, o que eu preciso saber a respeito dessa história? O que eu preciso saber a respeito do contexto da vida de Jacó? Bom, vamos lá. Você precisa saber que Jacó é neto de Abraão e filho de Isaque. Grava isso no seu coração. Jacó é neto de Abraão e filho de Isaque. Jacó também tem um irmão gêmeo chamado Esaú. Vai construindo aí na sua mente o contexto dessa família. E é interessante porque Jacó e Esaú estavam no ventre da sua mãe e o texto diz que eles lutavam o tempo todo a ponto da mãe perguntar para Deus o que estava acontecendo ali. E o interessante é que quando Esaú, o filho mais velho, foi nascer, Jacó agarrou ele pelo calcanhar e é assim que eles nasceram. Olha que interessante, porque no nascimento Esaú recebe esse nome por causa da sua característica física, por causa da sua coloração. Mas Jacó recebe o nome que ele tem por causa do seu comportamento. Enquanto um recebeu o nome por causa da característica física, o outro recebe o nome por causa do comportamento, porque ele estava lutando contra o seu irmão, porque ele agarrou o calcanhar do seu irmão. E assim, Jacó e Esaú nascem. E o interessante é que, nessa altura do campeonato, a família de Jacó, a família em que ele nasceu, ela é um pouco disfuncional, sabe? Isaque, mesmo sendo um grande homem de Deus, fruto de um milagre, filho de Abraão, aqui nessa altura do campeonato, ele se apresenta como um homem omisso, como um homem distraído, como um homem que só quer desfrutar das delícias, dos prazeres da carne. Já a mãe de Jacó, ela se apresenta muito manipuladora, ela o tempo todo tenta assumir o papel do pai, colocar um irmão contra o outro, os filhos contra o pai, ela fica manipulando a situação. Esaú, irmão mais velho de Jacó, o texto diz que é forte, é belo, é bem apresentado, sabe? É um caçador, é um cara que cozinha bem, era alguém muito bem quisto pela família. Jacó se apresenta como alguém desprezado pelo pai. E tudo isso tem efeitos negativos na vida de Jacó. Jacó se mostra no texto, na sua história, muito carente de aceitação. Porque ele não recebeu a aceitação do pai, ele precisa receber a aceitação de todo mundo, e ele vai buscar isso ao longo de toda a sua vida. Ele fica buscando a aprovação das pessoas. Por quê? Porque ele não recebeu a aprovação do seu pai. Jacó é carente de identidade, é carente de propósito, porque ele não recebeu isso do seu pai. E nessa história familiar, nós vamos observar padrões repetitivos. Por exemplo, você vai olhar para Adão e eu te pergunto, Adão se perdeu como? Com fruto proibido. Noé se perdeu bebendo, Isaque se perdeu deliciando dos prazeres da comida, e Esaú se perdeu na fome. Há um padrão sendo repetido. Agora você olha para Jacó,
E Jacó tinha tudo para dar continuidade a isso, mas parece que ele vai romper com esse histórico familiar. Olha que interessante, porque Isaac está tão distraído que ele se omite enquanto pai. Já Esaú está tão distraído que ele vai perder a bênção da primogenitura. Ele vai desprezar aquilo que ele tem de maior valor, que é a bênção da primogenitura. E por causa da fome, ou seja, movido pela falta, ele acaba desprezando aquilo que ele tinha como propósito. Por causa de ser movido pela falta, ele aceita uma proposta e ele sacrifica o seu propósito. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu a bênção de Deus. Percebe? Mical desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Cuidado para você não desprezar aquilo que Deus te deu. Cuidado, porque às vezes você está desprezando o seu carro e você vai acabar perdendo ele ou a sua casa. Cuidado para você não desprezar o seu casamento e depois se arrepender de ter perdido a sua maior bênção. Cuidado para você não desprezar o seu emprego, o seu trabalho, porque se você perder, não vai ser fácil conseguir outro no contexto em que a gente está. Cuidado para você não desprezar as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida para te liderar, para te pastorear, para te conduzir. Cuidado para você não perder as bênçãos que Deus tem te dado, porque tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Talvez você, assim como Jacó, tenha nascido numa família um pouco disfuncional. Talvez o seu pai tenha te dado mais conforto do que direção. E é interessante porque Jesus morreu pela igreja para salvá-la. E tem muito pai hoje morrendo para dar conforto. Não era isso que nós deveríamos fazer. Nós tínhamos que morrer para salvar a nossa família, para trazer cura, direção, identidade, propósito. Mas talvez você nasceu numa família disfuncional, onde o pai está mais preocupado em suprir as necessidades físicas do que emocionais e espirituais. Por causa disso, às vezes, a mãe vai assumir o papel do pai e vai acontecer o quê? A família vai ter uma inversão de papéis, de valores, ela vai ser disfuncional e tudo isso vai gerar traumas. Aonde? Nos filhos. E talvez você tenha nascido num contexto assim. Agora, olha que interessante, porque por mais que Jacó tenha sido desprezado pelo pai, tenha nascido nesse contexto familiar, ele não se vitimiza. Ele não assume a condição de uma vítima, pelo contrário. Se você for ler a história, se você for prestar atenção no texto, ele vai trabalhar para conquistar aquilo que ele acredita ser a solução da vida dele. Ele vai ser estratégico, ele presta atenção no contexto familiar, então ele trabalha, ele prepara uma refeição para o seu irmão, e quando o irmão chega, ele oferece a refeição em troca da bênção da primogenitura. Ele está indo atrás daquilo que ele acredita ser a solução da vida dele. Jacó entendeu que aquilo que ele não recebeu do pai, ele poderia sim receber de Deus. Aquilo que Isaac não deu para ele, Deus poderia dar. Isso era tudo que ele mais queria na sua vida. Isso era tudo que ele mais queria. Ele queria ser abençoado. Ele queria receber a identidade. Ele queria receber propósito. Ele queria receber direcionamento. Tudo que ele mais queria era a presença de Deus na sua vida. Era a bênção da aliança, a bênção da primogenitura. Sabe o que você precisa? Você precisa sair dessa condição de vítima da sociedade, vítima do sistema, e você precisa correr atrás daquilo que vai mudar a sua vida. E sabe o que vai mudar a sua vida? É o Deus da bênção, é o Deus da aliança, é as bênçãos espirituais, é isso que vai transformar a sua vida. Não é o curso A, o curso B, a profissão A, a profissão B. É Deus quem vai mudar a sua vida. Então saia dessa condição de vítima e comece a buscar Deus. Coloca Ele como centro, como prioridade da sua vida. Porque você precisa ouvir do Pai que você é filho. Você precisa ouvir do Pai a sua identidade. Você precisa ouvir do Pai a razão pela qual você foi criado, por que Ele te fez, qual é o propósito da sua vida. Agora, só Deus pode dizer isso para você. Você precisa receber dEle as bênçãos espirituais que Ele tem para você. Você precisa estar focado naquilo que Ele quer fazer. O que você precisa entender é que Jacó conhecia a história. Jacó conhecia a história de Abraão com Deus, a história do seu avô.
Jacó sabia de tudo que havia acontecido, Jacó sabia das falhas de Abraão, coisas que talvez a gente nem sabe, mas Jacó sabia. Jacó sabia das mentiras que Abraão contou, das crises que Abraão viveu, mas Jacó também sabia da fidelidade de Deus, e ainda que Abraão falhasse, Deus era perfeito com ele, Deus cuidou dele, e Jacó queria isso para ele também. Jacó conhecia a história, sabia que o pai dele era fruto de um milagre. Jacó conhecia a história do cutelo, aonde Abraão está segurando o cutelo para matar o pai dele. Jacó conhecia essa história e que Deus, em cima da hora, proveu um cordeiro, um substituto. Jacó sabia das histórias, sabia dos milagres, sabia do cuidado, da fidelidade de Deus. E isso era tudo que Jacó queria viver. Ele queria caminhar com esse Deus, ele queria viver na dependência desse Deus, ele queria experimentar do cuidado desse Deus, isso era tudo que Jacó mais queria. E é por isso que Jacó não está nem aí para mais nada, ele não está nem aí para caça, ele não está nem aí para comida, tudo que ele quer fazer é conquistar a bênção da primogenitura, tudo que ele mais quer é ser abençoado por Deus, ele tem sede disso. Agora, e você? E você, me diz, você está com sede de quê? Você está com fome de quê? Você está sendo movido pela falta ou você está sendo movido pelo propósito? Você vive aceitando propostas ou você vive em torno do seu propósito? Você é como Isaac, que está perdido, se deliciando dos prazeres da carne? Você é como Esaú, que troca tudo pela falta para satisfazer aquele vazio que há dentro de você e você é capaz de abrir mão de tudo por causa disso? Ou você é como Jacó, que está focado nas bênçãos espirituais, que só quer receber de Deus as bênçãos espirituais, que só quer andar com Deus, viver com Deus, depender de Deus? Com quem você se parece mais? O que você passa a maior parte do dia buscando? É dinheiro, é fama, é status, é poder, é autoridade ou é a presença de Deus? Como é o seu dia? Como é a sua semana? Você tem fome e sede do quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é isso que você está fazendo? Porque talvez isso explica um pouco a sua vida hoje. Você está com sede e fome do quê? O que você está buscando? Porque o que você mais precisa é de Deus. É de Deus. Deus vai resolver as suas crises emocionais. Deus vai curar suas feridas abertas. Deus pode fazer isso. Deus pode realinhar e reorganizar os seus pensamentos. Deus pode trazer solução para a sua vida. Deus pode. Você precisa é de Deus. Não dá para a gente enganar mais, ou não dá mais para a gente ficar iludido achando que A ou B vai resolver os meus problemas. Querido, o que você precisa é de Deus. Jacó sabia quem era Deus. Agora você sabe. Porque talvez você está buscando solução no lugar A, no lugar B, porque você não conhece a Deus. Às vezes você está buscando aprovação no fulano, no ciclano, porque você não conhece a Deus. Jacó sabia quem Deus era. A grande questão é, será que você sabe? Porque é impossível você saber quem Deus é e continuar vivendo para outras coisas. É impossível você saber quem Deus é e continuar se prostituindo a falsos deuses. É impossível você saber quem Deus é e continuar vivendo distraído. Quem sabe quem Deus é, entrega a vida nas mãos dele, descansa e vive em torno do propósito. Querido, quando Deus está no centro, todo o redor muda. Quando Deus ocupa o centro, tudo que está ao redor é impactado, é transformado, é modificado. E é justamente isso que eu quero te mostrar. Ao longo da vida, Jacó, ele teve muitos problemas. Se você conhece a história de Jacó, você sabe. Ele enfrentou lutas, desafios, tentaram enganá-lo, tentaram manipulá-lo, tentaram passá-lo para trás. Ele teve muitos problemas, como todos nós temos hoje.
O interessante é que o cristianismo ele não nos isenta de viver problemas. O cristianismo não nos isenta de passar por dificuldades. Olha o que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está dizendo: eu venci o mundo. Ou seja, é normal que vocês passem por lutas e dificuldades. Jesus disse, a palavra de Deus diz: olha, a tempestade é certa, tanto para o ímpio quanto para o justo. A tempestade vai vir para os dois. O que vai fazer a diferença é onde a sua casa está firmada. A Bíblia diz que as nossas breves e momentâneas tribulações estão estão produzindo o eterno peso de glória. Que todas as coisas que acontecem, elas cooperam para o nosso bem. Ou seja, por mais que nesta vida nós vamos passar por lutas e tribulações, elas estão nos aperfeiçoando, cooperando para que a gente se torne cada dia mais parecido com Cristo. Portanto, ainda que Jacó tivesse passado por lutas e dificuldades, se você conhece o texto, você sabe que ele foi vitorioso em todas elas. Lembra do significado ou da intenção do nome de Jacó, que era lutador? Ele lutou e ele venceu as lutas, as batalhas, as dificuldades. Agora, sabe como? Sabe como? É muito simples. Sempre antes de enfrentar um desafio, Jacó buscava a Deus. Sempre antes de um problema, de uma luta, de uma dificuldade, ele buscava direção, estratégia, poder, autoridade, tudo em Deus. Por exemplo, antes de falar com Labão, antes de enfrentar este homem, sabe o que Jacó fez? Ele teve um encontro com Deus, ele até chama aquele lugar de Betel. Depois, quando ele está prestes a enfrentar o seu irmão, e lembra que Esaú havia jurado Jacó de morte, ele está prestes a enfrentar o seu irmão, sabe o que Jacó faz? Ele tem outro encontro com Deus, e ele chama aquele lugar de Manaim. Antes de Jacó viver aquilo que Deus tinha para ele, o propósito da vida dele, ele também teve um encontro com Deus, e ele chama aquele lugar de Peniel. Percebe? Antes de enfrentar lutas, dificuldades, conversas difíceis, problemas, ele sempre busca a solução em Deus. Apesar de ser um grande lutador, o segredo de Jacó é Deus. O segredo da vitória de Jacó é Deus. Jacó buscou a bênção de Deus através do seu pai. Depois ele busca a bênção de Deus através do seu sogro Labão. Depois ele busca a bênção de Deus através do seu irmão Esaú. E ele termina buscando a bênção do próprio Deus. Percebe a sede que esse homem tem do mundo espiritual? Percebe a vontade que esse homem tinha de ser abençoado por Deus, de andar com Deus, de depender de Deus. Percebe que ele é movido pelo mundo espiritual. Agora, sabe o que a bênção de Deus faz na vida de Jacó? A bênção de Deus muda a vida dele. A bênção de Deus transforma a vida dele. Olha o que Jacó diz: quando eu saí de casa e atravessei o rio Jordão, eu não possuía nada, além de um simples cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. A bênção de Deus mudou a vida de Jacó. E isso aqui é só o início de tudo que Deus fez. Se você continuar avançando na história desse homem, você vai ficar surpreso do que a bênção espiritual do Senhor fez na vida dele. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Você acha que se Jacó tivesse se vitimizado ou ignorado Deus na sua vida, você acha que ele teria sido tão abençoado, tão usado por Deus como ele foi? Claro que não. Com tantos traumas, ele não teria chegado a lugar nenhum. Com tanto desprezo, com tantas dificuldades, ele não teria vencido nada na sua vida. E ainda que ele tivesse conquistado alguma coisa, ele nunca seria feliz, pleno, satisfeito, nunca. Percebe? Então para de ignorar Deus na sua vida. Para de ignorar Deus na sua vida. Para de deixar Deus em segundo plano, porque é Deus quem vai mudar a sua vida e a sua história. O que você precisa é de Deus. Então coloca Ele no centro, coloca Ele como prioridade e tenha a fome e a sede que Jacó tinha pela presença do Senhor na sua vida. Abra mão do que for, renuncie o que for, mas volte para a presença de Deus, renuncie o seu controle sobre a sua vida, sobre o seu futuro, entrega isso nas mãos do Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Interessante porque quando Jacó luta com um anjo, o anjo vai lá e toca na articulação do quadril dele. Sabe o que isso significa? Quem luta sabe o que isso significa.
quando você vai aprender qualquer tipo de luta, uma das primeiras lições que você aprende é que a força do lutador está no quadril. A força do golpe não está no braço, está no quadril. É como você movimenta o quadril que vai demonstrar quanto de força você vai empenhar naquele golpe. Quando Deus toca o quadril de Jacó, Ele está dando uma mensagem para Jacó. Olha, Jacó, até hoje você e eu lutamos juntos. Em alguns momentos você lutou sozinho, em outros momentos você me buscou e a gente lutou junto, mas a partir de hoje, você nunca mais vai lutar na sua força, porque eu tirei a sua força, eu toquei no seu quadril. A partir de hoje você vai lutar na minha força. Inclusive, seu nome não vai ser Jacó, vai ser Israel. E nós pensamos aqui que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas na versão hebraica, quando você olha para o hebraico, a impressão que nos dá não é uma impressão de mudança, é uma impressão de acréscimo. Porque Jacó continua sendo chamado de Jacó. Então a impressão que nos dá é que Deus acrescenta no nome de Jacó Israel. Ou seja, se Jacó traz a ideia de lutador, Israel agora vai trazer a ideia daquele que prevalece. A partir de Jacó, presta atenção nisso, que isso é muito importante. A partir de Jacó, Deus vai formar então as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos vão crescer e vão se transformar no povo de Deus, mas principalmente em um povo que carrega uma mensagem. E sabe qual é a mensagem que esse povo carrega? A mensagem do povo que luta e do povo que prevalece. Jacó e Israel, nós somos o povo que luta e o povo que prevalece. Querido, governos vêm, governos vão. Líderes vêm, líderes vão. A perseguição vem e ela vai. Os problemas vêm e os problemas vão. Impérios se levantam e impérios vão. Mas a igreja de Jesus, desde os primórdios do tempo, ela continua lutando e ela continua prevalecendo. Já as portas do inferno, a Bíblia diz que não prevalecerão. A igreja é o povo de Deus que continua avançando, que não para. Deixa eu aproveitar e mandar um recado para as portas do inferno. Vocês tiraram a oração das escolas. Vocês tiraram a imagem da cruz da sociedade. Vocês estão tirando as Bíblias das escolas, das bibliotecas. Vocês estão tentando provar que a igreja ela não é essencial, para depois dizer que a cidade não precisa dela, para tentar tirar a igreja da cidade. Vocês estão tentando tirar Deus do mundo, e no futuro vocês vão tentar perseguir os cristãos e excluí-los da humanidade. Nós sabemos do que vocês estão fazendo, mas posso dizer uma coisa para vocês: a igreja de Jesus nunca vai acabar, ela vai continuar avançando, ela vai continuar prevalecendo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, a igreja de Jesus vai continuar existindo, vai continuar crescendo, vai continuar avançando. O povo de Deus, ele nunca vai ser extinto da humanidade. Não adianta. Vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem. Nunca na história da humanidade ninguém conseguiu parar o crescimento da igreja. Quanto mais vocês fazem isso, deixa eu dizer, mais a igreja cresce. Sempre na história, é só vocês estudarem, sempre na história que a igreja foi perseguida, ela cresceu, ela avançou. Sabe o que vai acontecer nesse momento que vocês estão tentando fazer tudo isso? A igreja de Jesus vai crescer como nunca. A luz vai cada vez mais ser difundida no meio das trevas. Sabe por quê? Porque quanto mais escuro o mundo tiver, mais forte a luz de Jesus vai brilhar. Agora que eu já falei para as portas do inferno, deixa eu falar para você que se diz cristão. Querido, eu e você só vamos prevalecer se nós fizermos parte da igreja de Jesus. Eu e você só vamos prevalecer se nós estivermos em comunhão com os nossos irmãos. Eu e você só vamos prevalecer se estivermos fincados na rocha. Em resumo, sabe por que nós vamos prevalecer então? Porque nós fazemos parte da família de Deus, nós fazemos parte do seu povo, nós fazemos parte da sua noiva, nós fazemos parte da igreja de Jesus. Agora, se nós somos povo de Deus, nós precisamos nos comportar como povo de Deus.
Se nós somos cristãos, nós precisamos agir como cristãos, falar como cristãos, se comportar como filhos de Deus. Nós precisamos sim colocar Deus no centro, colocar Deus em destaque, em posição de honra. Nós precisamos sim buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos sim colocar Deus na frente das nossas vidas e buscá-lo acima de toda e qualquer outra coisa e adorá-lo mais do que tudo nesse mundo e honrá-lo mais do que tudo nesse mundo. Nós precisamos sim buscar as bênçãos espirituais, buscar a presença de Deus. Nós precisamos sim, ter a sede e a fome que Jacó tinha. Por isso eu pergunto para você, como é que anda a sua vida? Como é que anda a sua saúde espiritual? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Você tem agido como povo de Deus ou você é um cristão meia boca? Você tem agido como luz e sal da sociedade ou você é um cristão 007, infiltrado, escondido, ninguém sabe da sua verdadeira identidade? Como é que anda a sua vida? O que é que você tem buscado mais? Seja sincero com você, para de se enganar, O que é que você está buscando mesmo para a sua vida? É Deus ou é dinheiro? É Deus ou é luxo, conforto? É Deus ou é status? O que que você realmente está buscando para a sua vida? Porque não adianta você ter dinheiro, ter status, ter conforto, ter poder e autoridade. Sem Deus você vai continuar vazio. Sem Deus você vai continuar depressivo. Sem Deus você vai continuar com essa tristeza dentro do seu coração. Essa insatisfação que você não consegue dar nome para ela. O que você precisa mesmo é de Deus. O que você precisa é de Jesus no seu coração. O que você precisa é buscar pelo Espírito Santo na sua vida. É isso que você precisa. É isso que vai mudar a sua história. É isso que vai mudar o seu futuro. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Porque é essa decisão que você toma hoje que vai mudar a sua eternidade. A vida na terra é isso daqui, a eternidade é incontável. Então para de tomar decisões pensando só nesse tempo agora e começa a tomar decisões que vão repercutir ao longo de toda a sua eternidade. Essa é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Colocar Deus no centro, ter Jesus no seu coração e buscar pelas bênçãos espirituais na sua vida. Jacó, apesar de ser desprezado, apesar das frustrações, foi um homem que buscou a Deus em oração e isso mudou a vida dele. A oração que Jacó fez a Deus foi um modelo durante muito tempo para o povo do Antigo Testamento. Por isso nós podemos aprender sim com a vida de oração de Jacó e nós podemos orar como ele orou. Deixa eu ler a oração de Jacó para você, Gênesis 32, verso 9. Então Jacó orou: ó Deus do meu avô Abraão e Deus do meu pai Isaque, o Senhor me dissestes, volte para sua terra natal, para os seus parentes, e prometestes, eu tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, eu não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Eu estou com medo que ele venha me atacar a mim, as minhas mulheres e os meus filhos. Mas tu prometestes, certamente tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes, até que eles se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Querido, essa oração que Jacó fez mudou a vida dele. A oração que Jacó fez mudou a sua história, mudou o futuro da humanidade. Mas observe como ele começa essa oração. Ele diz assim: ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaque. Aqui Jacó está orando em nome do Deus da aliança. E sabe por que ele está trazendo em mente a aliança? Porque para acordo existe desacordo. Um acordo pode sim ser quebrado. Porque para contrato existe distrato, um contrato pode ser desfeito, mas quando Jacó ora ao Deus da aliança, ele está dizendo: uma aliança jamais poderá ser quebrada ou desfeito, porque não existe desaliança. E Jacó sabia disso. Jacó sabia que Deus tinha uma aliança com o seu avô, uma aliança com o seu pai, e que por causa da bênção da primogenitura, Deus também tinha uma aliança com ele. Jacó sabia que as bênçãos de Deus estavam atreladas a essa aliança inquebrável, e por causa dessa aliança, então,
Jacó também poderia ter a sua vida transformada. E hoje, através de Jesus, presta atenção nisso, através de Jesus, que é mediador da nova aliança, eu e você já somos e podemos ser cada dia mais abençoados por Deus. E é assim que Jacó começa a sua oração. Depois veja o que ele diz, ele ora em obediência a Deus, porque no verso 9 ele diz assim: ó Senhor, tu me dissestes, volte para sua terra natal, para os seus parentes, e prometestes, tratarei bem de você. O que Jacó está dizendo é: Deus, o que o Senhor pediu para eu fazer, eu fiz. E é por isso que eu estou aqui agora com medo do meu irmão. Jacó está orando em obediência a Deus. E é por isso que a sua oração teve o efeito que teve. Por quê? Porque a obediência atrai o favor de Deus. A obediência atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Em terceiro lugar, Jacó ora com humildade. Olha o que ele diz no verso 10. Eu não sou digno da bondade e da fidelidade que o Senhor tem mostrado a mim. O que precisamos entender é que orar é se humilhar. E é por isso que muitas pessoas não oram. Porque orar é dizer: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Orar é se humilhar diante de Deus. Orar é dizer para Ele: olha, eu estou aqui nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser fazer. Interessante porque John Murray diz que humildade não é algo que apresentamos a Deus como um subproduto das nossas vidas, mas que humildade é um completo senso de nada ser quando nós estamos na presença daquele que é. Por isso, se você quer ser humilde, eu aconselho você a estudar os atributos de Deus. Eu aconselho você a estudar quem Deus é. Eu aconselho você a orar mais. Porque a humildade é um senso de completo nada a ser quando nós estamos na presença daquele que é. Quer ser humilde? Ore mais. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Em sua oração, Jacó vai destacar dois atributos de Deus: a misericórdia e a fidelidade. A misericórdia é quando Deus dá para a gente aquilo que nós não merecemos, e Jacó está dizendo isso: tudo que o Senhor me deu, eu não merecia. E a fidelidade fala de quem Deus é, porque embora Jacó fosse falho, e ele era falho, e ele errou, Deus não era perfeito. A fidelidade fala de quem Deus é. Jacó ora com humildade, e essa humildade gera gratidão no seu coração. Olha o verso 10. Quando saí de casa e atravessei o rio, eu não possuía nada. Hoje, a minha família e os meus servos formam 2 caravanas. A humildade, querido, anota isso, é a mãe da gratidão. Só é grato de verdade quem é humilde. E só é humilde quem tem vida de oração. A humildade é a mãe da gratidão. Em quarto lugar, Jacó é muito específico na oração dele. Ele está dizendo para Deus no verso 11 aí: salva do meu irmão, porque eu tenho medo dele vir aqui me matar minha família. Então Deus, salva o meu irmão, tu disse que ia ser bom comigo, que ia cuidar bem de mim, me salva do meu irmão. Veja a objetividade desta oração. O interessante é que Jacó, antes de se reconciliar com Esaú, primeiro ele se reconciliou com Deus. Antes de ver face a face o seu irmão, ele viu a face de Deus. Antes de falar com o seu irmão e pedir perdão, ele primeiro falou com Deus. E isso está em concordância com toda a Escritura, que diz o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim no mundo espiritual. Se você orasse antes de ter uma reunião, se você orasse antes de ter uma conversa difícil, se você orasse antes de liderar um grupo, se você orasse antes de sair de casa, a sua vida seria completamente diferente. Por quê? Porque a sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta não é contra o seu cunhado, a sua luta não é contra os seus familiares, não é contra o seu chefe, não é contra os seus líderes, a sua luta é espiritual. Se você entendesse esse princípio, a sua vida seria completamente diferente. E é por isso que a vida de Jacó foi diferente. Porque antes de falar com o irmão, ele falava com Deus. Antes de ver o irmão, ele viu a Deus. Antes de pedir perdão para o irmão, ele se reconciliou com Deus. E aí sabe o que Deus fez? Deus mudou o coração de Jacó, mas Deus também mudou o coração de Esaú. É isso que acontece quando o povo de Deus ora. Por isso, antes de sair de casa, ore. Antes de trabalhar, antes de liderar, antes de produzir, ora. Antes de tomar uma decisão, ora. Antes de ter uma conversa difícil, ora.
Você vai ver o quanto isso vai mudar a sua vida. Nós precisamos ter a fome e a sede do mundo espiritual que Jacó tinha. A oração que Jacó fez mudou a sua vida, restaurou a sua família e abençoou todas as futuras gerações. O que você está esperando para começar a orar? O que você está esperando para se transformar num homem e numa mulher de oração? O que você está esperando para seguir o exemplo desse homem que hoje nos inspirou na sua sede do mundo espiritual? Ore ao Deus da aliança, ore em obediência a Deus, ore com humildade e seja específico na sua oração. E a sua vida de oração vai abençoar a sua futura geração. Essa foi a palavra de hoje. Vamos orar? Deus, não deixa essa palavra morrer, não deixa. Não deixa essa palavra entrar num ouvido e sair no outro, Pai. Que essa palavra mude as nossas vidas hoje. Que a gente não deixe para orar amanhã, que a gente ore hoje, que isso mude hoje as nossas vidas, ó Pai. Nos dá sede e fome do mundo espiritual. Nós queremos ser movidos pelo Espírito do Senhor. Nós queremos ser direcionados no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual rege o mundo material. Primeiro o Senhor disse, haja, e tudo passou a ser criado. Primeiro tem que ter uma palavra no mundo espiritual, Deus. E nós queremos entender esse princípio. Nós queremos praticar, nós queremos viver em dependência do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos liberta das distrações, nos tira da zona de conforto, do comodismo e nos leva a orar, nos leva a ter uma vida de oração, nos leva a priorizar o Teu reino, a buscar o mundo espiritual e as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, porque é isso que nós mais precisamos. Esse vazio que há dentro de nós, ele só pode ser preenchido pela Sua presença. Nós só seremos de fato contentes com tudo que temos quando nós tivermos ao Senhor, Pai, o verdadeiro pastor. Por isso, Pai, nos transforma, cura a nossa vida espiritual, cura a nossa vida emocional, cura o nosso físico. Eu aproveito e eu oro por cada pessoa que está doente, que está enferma nessa hora. Eu peço ao Senhor por cada pessoa que perdeu um ente querido. Ministra, Pai, o consolo, o refrigério. Ministra alívio, Senhor. Visita os hospitais levando cura, Pai. Visita as casas restaurando vidas, Senhor. Acelera a fabricação dessa vacina, potencializa o efeito dela. Nos liberta desse vírus. Em nome de Jesus nós oramos, nos liberta desse vírus, Pai. Mas que a gente saia dessa mais forte do que entramos. Assim como Jacó foi vitorioso, que o Senhor nos dê a vitória, Pai. Mas que a maior vitória seja a Sua presença nas nossas vidas. Nós queremos continuar carregando a mensagem do Seu povo, o povo que luta e o povo que prevalece. Nós sabemos, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai continuar crescendo e avançando, porque nós somos o Teu povo, a Tua família, a Tua igreja. Nós somos a pupila dos Teus olhos. Quem pode nos parar? Quem pode nos derrotar? Nem a morte pode nos destruir, porque Jesus Cristo naquela cruz ressignificou a morte e transformou a morte numa passagem para a eternidade. Então, Deus, a gente só pode agradecer. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos guardou e a gente pode descansar no Senhor, porque o Senhor vai continuar nos guardando, porque não depende de quem nós somos ou do que fazemos, depende de quem o Senhor é. E o Senhor é perfeito, é o Deus da aliança, é fiel, não falha. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, eu queria convidar você agora a agradecer a Deus, a honrar o nome de Deus, a priorizar a Deus, a colocar Deus de fato no centro da sua vida. E como que você pode começar a fazer isso? Entregando a sua oferta e o seu dízimo. Porque Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa entregar. Porque quando nós entregamos, nós ensinamos o nosso coração a confiar e a depender de Deus. Então cada vez que nós nos sacrificamos, nós matamos a nossa carne e nós vivemos pelo Espírito. Mais do que isso, quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, você está agradecendo a Deus, e a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Você está honrando ao Senhor, e Provérbios diz, e aquele que honra ao Senhor com seus bens vai ter celeiros cheios e barris transbordando.
Então, querido, honra ao Senhor, coloca Ele aí no centro da sua vida, faz uma oferta de gratidão para Ele. Aqui tem o Pix da igreja, é o nosso e-mail. Aqui tem um código de QR Code, você abre a tela do seu celular, aponta, vai abrir um link, vai para o nosso aplicativo e ali você pode fazer a sua oferta tanto por cartão de crédito quanto por boleto. Aqui tem as contas para transferência também, e se você precisar eu posso pedir um dos pastores para buscar isso na sua casa. Se você faz parte do grupo de risco, só não deixa de participar, porque esse aqui é um ato de adoração, é um ato espiritual e principalmente um ato de gratidão a Deus. Então entrega aí o seu dízimo, a sua oferta. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês. Você faz parte de tudo isso, você faz parte do que Deus está fazendo e eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu amo ser o seu pastor, o pastor dessa igreja. Estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Então muito obrigado. Não deixa de dar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal, isso faz toda a diferença. Mas principalmente, quer ser usado por Deus hoje? Pega esse link aqui e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Manda no grupo do trabalho, manda no grupo da escola, manda no grupo da família. Quem sabe uma vida não vai ser transformada hoje, porque o que o mundo precisa é de Deus. O que o mundo precisa é de Deus. Seja usado por Deus, compartilhe esse link. Você que está nos visitando, anota esse telefone aí, 98835-6344. O nosso código é o 31, então fica assim, 31 98835-6344. Esse é o nosso número de WhatsApp. Se você deseja fazer parte de uma célula online, manda aí uma mensagem pra gente. Não importa se você mora em outra cidade, em outro estado, em até outro país, a gente tem células online justamente para abençoar a sua vida, para te acolher e para caminhar com você nesse momento de luta e dificuldade. E se você também está precisando de alguma coisa, manda pra gente no WhatsApp. A gente pode mandar uma cesta básica, um alimento aí para sua casa. Aqui a gente é família, né? Nós não somos um shopping para você frequentar, nem uma loja para você conhecer. Nós somos uma família para você pertencer e nós queremos cuidar de você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.